Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dois temas que são muito importantes, né, para os textos dissertativos argumentativos, para começarmos a compreender esses textos. Como eu disse para vocês na última aula, é muita coisa, certo? Mas não se assustem, nós vamos dando os nossos passos, né, nós temos tempo, e nós vamos dando esses nossos passos e vocês também vão correspondendo a esses passos também, né, com a profissão textual de vocês. Isso é muito importante. Nós podemos dar as dicas, mas o que importa é que vocês pratiquem. Se vocês praticarem, né, nós vamos começar a compreender onde vocês estão, onde precisa se ajustar, certo? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre dois aspectos muito importantes, né? Nós vamos falar sobre a introdução, vamos dar dicas de introduções, e também vamos falar sobre tese, certo? Então, o que é uma tese, né? Então, primeiro, o que é uma tese? A tese ela é uma síntese do ponto de vista defendido em um texto de caráter argumentativo. Isso quer dizer o quê? Que todo texto argumentativo ele precisa ter uma defesa da tese, certo? Então, no meu texto dissertativo do Enem, eu preciso colocar a minha tese. Ele precisa vir com a minha tese. Num artigo de opinião, o meu artigo de opinião também precisa ter uma tese. Então, eu preciso defender algo. Então, o texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ele é um texto de defesa. Então, tudo que eu vou me utilizar vai ser para defender aquela ideia. Então, a tese é uma síntese do ponto de vista, né, que aparece dentro do texto e é a minha defesa, certo? Então, a tese pode vir explícita ou implícita no texto. No entanto, tratando-se de Enem, deverá vir explícita e no primeiro parágrafo. Certo, galera? Então, a gente não pode esquecer disso. A tese no Enem, ela precisa ser explícita. Você precisa deixar claro essa tese para o seu avaliador. Por quê? Por quê, professora? Eu não poderia deixar implícita a minha tese, já que pode, né? Não, você precisa deixar explícita, por quê? Porque a tese faz parte da avaliação. Então, quando o aluno coloca sua tese, deixa sua tese explícita dentro do texto, o seu texto já está bem avaliado, certo? Então, quando o meu avaliador percebe, né, que a minha tese está explícita, então aí faz parte de uma das competências do Enem, da avaliação, então aí eu já recebo os meus pontos, certo? Então ela precisa vir explícita e no primeiro parágrafo, certo? Então todos os textos que eu já li a respeito do Enem, todos os textos, todas as redações nota 1000, todas as teses, né, dos alunos, dos participantes, ela vem no primeiro parágrafo, certo? Então, isso aqui vocês precisam colocar aí no guarda-roupa de vocês, escrever no caderno de vocês, não pode esquecer disso, certo? Então, comecei a fazer a escrita, comecei a escrever, pensa logo na tese, já coloca no rascunho, a minha tese vai ser isso. Por quê, professora? Precisa ser assim. Porque o meu texto, gente, vocês vão ver ao longo, né? Hoje a gente vai tratar só a respeito da introdução mesmo, mas vocês vão começar a perceber que ao longo do meu texto, quando eu vou escrevendo esse meu texto, que texto lembra textura, tecido, né? Costura. Então, ao longo do meu texto, tudo que eu vou escrevendo, ele vai se voltar para essa tese. Tudo, até a minha conclusão, que é a minha proposta, né? Então, tudo vai estar ligado à minha tese, tá certo? Nada vai estar solto. Você pode escrever bonitíssimo, pode escrever lindo, né? Não sei nem se existe essa palavra bonitíssimo, né? Inventei agora. Você pode escrever super bem, mas se o seu texto tiver desconexo às suas ideias, né? Ele vai ser um texto incoerente, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, certo? Nós vamos ler esse texto, foi de uma aluna, né, de redação nota 1000,
Esse texto foi tirado do site do Brasil Escola. Eu gosto muito desse site. Gosto também das videoaulas, né, que eles colocam. Então, essa aluna, né, esse texto diz respeito à temática, né, do Enem de 2020. Vocês terão esse texto na íntegra no Sigeduc de vocês, para que vocês leiam esse texto melhor, tá certo? Aqui está só a introdução, onde nós vamos, né, desmiuçar essa questão da tese, e eu também vou falar um pouquinho sobre a estratégia de introdução que ela se utilizou, ok? Então, no Enem, né, a temática, o tema do Enem do ano de 2020, né, foi a respeito das doenças mentais, né, saúde mental no Brasil, das doenças mentais. Vamos ver o que essa aluna falou, né? Na obra Quincas Borba, de Machado de Assis, é mencionada a trajetória de Rubião, que após receber grande herança e atrair vários amigos, é acometido por uma enfermidade mental, fazendo com que seus conhecidos se afastassem e que fosse abandonado em um hospital psiquiátrico. Fora da ficção, o estigma associado às doenças mentais também é presente na sociedade brasileira. Então, percebam aí que a aluna coloca a temática, né, o tema que é a respeito dos estigmas associados às doenças mentais, né, no Brasil. Por que, professora, ela fez isso? Para manter o tema dela. Isso é uma estratégia, certo? Isso é uma estratégia para não tangenciar o tema, para não fugir do tema, né? Haja vista que muitos indivíduos com transtornos dessa ordem são excluídos da sociedade e que muitas pessoas com sintomas de desequilíbrio mental não buscam ajuda, né? Então, aí nós temos o primeiro parágrafo dela, né? Ela se utilizou de algumas estratégias que eu vou comentar com vocês, né? E, professora, onde está aí a defesa de tese, né? Então, nós temos aí o primeiro parágrafo e a defesa de tese dela, né? Olha o que ela diz: haja vista que muitos indivíduos com transtornos dessa ordem são excluídos da sociedade e que muitas pessoas com sintomas de desequilíbrio mental não buscam ajuda. Então, essa é a tese dela. Gente, tese não é apenas dizer eu discordo disso, eu concordo disso. Não, tese não é isso, certo? Então, a tese dela, ela defende o quê? Que muitos desses indivíduos, né, eles são excluídos da sociedade e que os que têm sintomas de desequilíbrio mental não buscam ajuda. Então, no decorrer do texto dela, que vocês podem ler, no Sigeduc, que está o texto na íntegra, ela só vai falar a respeito disso. Então, os argumentos dela vai estar ligado, né, a essa exclusão desses indivíduos e esses indivíduos que não buscam ajuda, ok? Aqui nós temos outro exemplo. A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual, uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então percebam que esse texto dela, né, ela vai defender uma ideia. Que defesa de ideia é essa que ela diz? Vamos lá. Olha só esse trecho dela, né? Olha só essa oração dela. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual. Então ela faz um link aí, né, do texto, né, do livro Holocausto Brasileiro com a atualidade de hoje. Uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, essa é a tese dela. Ela vai defender que o preconceito e a omissão estatal
faz, né, com que se perpetue esse estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, ela vai defender. Quando vocês lerem o texto na íntegra, vocês vão perceber que ela faz essa defesa desses dois pontos, né? Ela vai falar a respeito do preconceito que essas pessoas passam e vai falar também a respeito da omissão estatal, certo? Então, essa é a tese dela. Percebam, primeiro parágrafo, certo? A tese tem, sou contra, sou a favor? Não, mas é a tese, a defesa, certo? É o resumo, é a síntese da defesa dela do texto inteiro. Então, ela já sinaliza para o leitor dela que ela vai falar a respeito disso, que ela vai defender isso no texto dela, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. No texto de vocês, essa tese, ela precisa vir explícita e ela precisa ser defendida ao longo do texto, certo? Então, vamos lá para as estratégias de introdução. Vou dizer algumas, temos mais, certo? Mas eu vou dizer aquelas que são mais comuns. Primeira estratégia, declaração. Então, o que seria uma declaração, uma introdução, né? A declaração, ela é um tipo de estratégia de introdução muito utilizada, né? Por nós utilizamos muito, que é quando eu faço uma tese, eu coloco a minha tese e contextualizo aquele assunto apenas. Então, isso se chama declaração. Então, só voltando. A declaração, nós temos dois pontos. A tese, a presença da tese e uma contextualização do assunto que eu vou falar, certo? Então, isso se diz, né, se refere a uma estratégia de introdução, uma declaração. Estratégias de introdução 2, definição. Então, o que seria essa estratégia? É quando eu defino algo na minha introdução. Só lembrando, certo? No Enem precisa vir a tese, ok? Também. Então, eu defino algo. Tem um texto que eu coloquei para vocês, não citei ele aqui, certo? Mas eu coloquei para vocês como uma redação nota 1000, um exemplo de redação nota 1000, onde a autora, onde a aluna faz uma definição de um conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, ela se utilizou aí de uma estratégia de definição, certo? Não é qualquer conceito que eu defino, né? Numa introdução, são conceitos chaves, aquilo que, vamos dizer assim, aquilo que é mais importante dentro do meu texto. Por exemplo, se um aluno, a respeito do assunto do Enem, né, de 2020, se um aluno conceituasse, por exemplo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que é doenças mentais? Então, aí ele estaria se utilizando da estratégia de definição. Pergunta retórica. Então, essa aqui também é muito usada, comumente usada, né? Na introdução, é quando eu faço uma pergunta. É como se eu quisesse falar com o meu leitor, né? Fazendo com que o meu leitor refletisse a respeito daquele assunto através de uma pergunta. Só que, né? Essa pergunta, ela precisa ser respondida ao longo do texto, certo? Ela não pode ser jogada na introdução e esquecida. Não. Lembrem-se que o texto de vocês é uma textura, é uma tessitura, né? Então, essa pergunta, ela precisa ser respondida nos argumentos, certo? Exposição de ponto de vista, né? Essa também é muito usada, onde nós vamos expor um ponto de vista, só que não é o meu ponto de vista, certo? É a exposição de outra pessoa, de um especialista. Por exemplo, quando um aluno do Enem traz uma voz, né, que é uma voz alheia, uma voz de outra pessoa, de um especialista no assunto, num médico, por exemplo, de um psiquiatra, por exemplo. Então, aí ele está expondo, né, um ponto de vista que pode ser diferente ou igual ao dele, certo? Então, quando vamos dizer assim, a chave dessa estratégia vai ser o quê? Eu trazer um especialista no assunto para dentro do meu texto.
É muito natural, né? Já li vários textos do Enem que os alunos colocam frases, né, de filósofos. Isso é uma exposição de ponto de vista, né? Eu trago alguém especialista no assunto, certo? Então, esse é um tipo de estratégia também muito utilizada pelos estudantes. Ilustração é a última estratégia. A ilustração é uma estratégia que eu me utilizo de vamos dizer, de livros, de filmes, de algo fictício, né? Para eu comparar com, com o que está sendo discutido. Por exemplo, é, nas introduções que nós lemos, né, da redação nota 1000, que nós vimos a questão da tese, foi ilustração. Os alunos falaram a respeito do Holocausto, do livro Holocausto, né? Então ela ilustra ali, ela se utiliza de algo, claro que foi real, né? Mas algo de um livro e compara, né, com a atualidade, certo? Então os alunos também gostam de fazer isso muito. Eu vi um texto de uma aluna que falava que ilustrava do filme Coringa, né? Então, algo fictício aí, e ela traz. Novamente, a autora que fala sobre Quincas Borba, que é um livro do Machado de Assis, né? Então, ela faz uma ilustração, né? Então, também os estudantes gostam de utilizar essa estratégia de introdução. E, gente, então é isso. Espero que eu tenha ajudado a vocês, né? Nessa introdução, né? Melhorar a introdução de vocês, mas não esqueçam, tá certo? Para o Enem, qualquer estratégia de introdução, ela precisa vir com a tese, certo? Então não esqueçam disso. Coloquem aí no caderno de vocês, coloquem no guarda-roupa de vocês, isso é muito importante, tá certo? Então espero ter ajudado e vamos produzir, certo? Tchau!